O anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontrastes graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor lhe dará o trono do seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice, e esse já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo, mas como diz Paulo na carta aos Colossenses, completa em minha carne o que falta, a paixão de Cristo, que é a igreja, eu faço dessas palavras as minhas. Que tudo aquilo que nós passamos, seja na felicidade, seja no sofrimento, na dor e na alegria, seja para a glória de Deus. Que aprofunde ainda mais a minha fé. E a minha confiança em Deus se torne sempre inabalável. Mas por isso que eu não falei nada na procissão, rezei em silêncio, por causa da dificuldade que eu estou tendo respiratória, mas estou em processo de tratamento. Permita-me, os irmãos, usar um pouco o recurso tecnológico, porque são muitas datas. A devoção ao rosário, ela é muito antiga, né, na história da nossa igreja, e ela vai passando por um profundo um processo de aprimoração ou de enriquecimento. Mas os primeiros a usarem, a começar a rezar a oração da Ave Maria, foram os monges anacoretas no deserto. Eles foram os primeiros que deram início a essa devoção que nós hoje tanto amamos, tanto rezamos. Talvez a oração mais popular da igreja, não é? Que é, vamos dizer assim, mais devocional, vamos dizer assim. A popular, a mais conhecida é sempre o Pai Nosso, Ave Maria, mas a oração do terço, diversas Ave Marias, o Pai Nosso, é a oração mais devocional usada pela igreja. Existem outros textos que foram criados, né? Sempre tendo como referência o texto da misericórdia, das chagas, tem muitos, mas o tradicional é, sem dúvida nenhuma, a oração do Santo Rosário. Então, como eu dizia, os primeiros a dar início a essa devoção foram os monges anacoretas, que eram monges que viviam em comunidades no deserto. Eles usavam usar as pedrinhas do deserto para contar o número de Ave Marias. E aí um santo da igreja, santo doutor da igreja chamado Beda, São Beda, século VII, ele então deu a ideia de furar essas pedrinhas e transformá-las em contas e passar um cordãozinho nela, não é? Para que se pudesse contar essas orações, não é? Então, assim começou o rosário. Depois, mais à frente, um outro santo, fundador dos dominicanos, da Ordem dos Pregadores, chamado São Domingos Gusmão, que foi contemporâneo de São Francisco de Assis. Domingos Gusmão na Espanha, Francisco de Assis na Itália. Ele tomou a oração do terço, ainda não era esta oração que nós temos estruturada hoje, não é? É somente em 1215 que a igreja vai estabelecer o terço como oração oficial e vai dar essa estrutura de contas que ele tem hoje. Mas São Domingos passou a divulgar, depois que a igreja estabelece o Santo Terço, a divulgar esta oração
na ordem que ele fundou, que é a ordem dos pregadores ou dos dominicanos. Então, São Domingos, no trabalho dele, passou, não é, a divulgar muito a oração do Santo Terço, né, no trabalho missionário que ele divulgava. E o texto é muito interessante, meus amados irmãos e irmãs. Por quê? Porque a oração oficial que os monges faziam nos mosteiros, e as monjas também, ou as freiras, né, as religiosas, era a oração do saltério. Era a oração do saltério. Os anacoretas, eles costumavam, não é, rezar esse conjunto de 150 Ave-Marias, não é, justamente para assemelhar-se ou associar aos 150 salmos. Mas era feito em latim. Com o tempo, eram feitos em latim, que era a língua oficial, não é, muito falada naquele tempo, né? E aí o povo de Deus não conhecia muito o latim, não era uma língua muito difundida. E aí o que acontece? Eles começaram então a rezar o terço na hora das celebrações eucarísticas, ou então se reunir só para rezar o terço. Olha que coisa interessante, não é? Primeiro Papa a estabelecer então, não é, o terço quanto data oficial foi Gregório. O Papa Gregório, ele estabelece o terço como oração oficial. Mas foi um santo, um beato, melhor dizendo, Beato Alano, 1413, a Virgem do Rosário apareceu para o Beato Alano. E aí ela pediu ao Beato Alano que pudesse estabelecer os mistérios, né, da vida de Cristo que nós temos, né? Mistérios dolorosos, gozosos e jubilosos, não é isso? Não, gozosos, não, luminoso veio depois, mas os primeiros três gozosos, dolorosos e gloriosos, exatamente, isso mesmo, desculpa. Então, durante muito tempo, o Beato Alano, né, atendendo um pedido da Virgem, ele estabeleceu então esses três mistérios, intercalando, não é, os mistérios com as 50 Ave-Marias, né, os rosários, né, os três mistérios, o rosário, o terço. Um terço é, no caso, né, a terceira parte, né, dos salmos. Muito bem. Do rosário. Isso em 1413. Somente em 2002, né, num documento chamado Rosário, né, da Virgem Maria, Rosário da Virgem Maria, ou Maria, o Papa João Paulo II estabelece o quarto mistério. E é um mistério que nós vamos falar, né? Os luminosos. Então, em 2012, de 1413 até 2002, o Papa, né, nós vivemos, né, o rosário com os três mistérios. O Papa João Paulo II, de saudosa memória, que Deus o tenha, então, num documento chamado Rosário da Virgem Maria, estabelece então um quarto mistério da vida de Jesus, né, da vida pública de Jesus, que é o mistério luminoso. Mas por que essa oração, ela do rosário, né, que Nossa Senhora nos pede, envolve tanto o nosso coração? Por que é uma devoção tão popular, tão importante? Porque nós sentimos que ela nos faz crescer. Né? Rezar, a oração nos faz crescer. A oração do rosário nos faz crescer nessa graça de exaltar e de interiorizar essa experiência pascal de Jesus nas suas diversas dimensões da vida. E aí, então, no rosário, Maria passa a ser para nós uma mestra da oração. Porque na Escritura Sagrada, Maria se destaca pelo silêncio. O silêncio orante, o silêncio contemplativo,
O silêncio que nos leva a uma meditação, ou seja, uma busca de Deus através da oração, que não apenas me envolve, porque na minha oração, como nas orações dos irmãos, está sempre nesse mistério, nessa confiança em Deus, nessa forma de fazer com que Deus seja mais próximo, seja presente de forma silenciosa, de forma meditativa ou até de forma contemplativa na minha vida, está também incluindo não só as minhas necessidades, mas as necessidades também daqueles e daquelas que eu convivo, que eu conheço dos seus dramas, daquelas que eu não convivo, mas eu sei também que sofre, por exemplo, os povos que estão em guerra, daqueles que passam por necessidades, daqueles que passam fome, daqueles que sofrem ou daquelas que sofrem violência. Então, a oração do rosário, a Virgem Maria do rosário, nos ajuda a incluir todas essas pessoas na nossa oração, porque a nossa oração não pode ser expressão de um egoísmo, não deve. A oração não pode ser expressão do egoísmo. E quando ela está voltada somente para mim, para as minhas necessidades, ela não expressa a própria vocação da Virgem, que é servir a Deus através do serviço às pessoas. E aí, nós compreendemos que, ao incluir as minhas necessidades, as necessidades da igreja, a necessidade das pessoas, nós percebemos ali o quanto isso me faz crescer na fé. Olha, nos surpreende, ou talvez nos encante, mais do que surpresa, mas nos encanta muito a forma com que a Virgem acolhe essa missão, este evangelho, o diálogo dela com o anjo Gabriel. A única coisa que ela questiona, não é dúvida, mas questiona, é como ela está grávida se ela era virgem. E aí o anjo, revela a ela, mas o filho que estás esperando é obra do Espírito Santo. Não tem nenhuma colaboração humana, é obra de Deus. Ela poderia passar ali momentos questionando, mas como assim? De que forma? Como é que isso se deu? Não. Ela acolhe e transforma essa alegria numa frase que para nós soa como uma oração. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. É uma oração. Então, de fato, Maria é para nós exemplo de oração. E ela nos ajuda a compreender, na figura desse título tão afetuoso, Nossa Senhora do Rosário. Nossa Senhora do Rosário, Papa Leão XIII vai proclamá-la, né? Nossa Senhora do Sacratíssimo Rosário. Ela nos ajuda a compreender que a via da oração é uma via poderosíssima, irmãos. Olha, eu tenho vivido dias com a minha saúde delicado, não é? Às vezes dá uma falta de ar profunda. Sábado, por exemplo, na missa do Rosário, a moça falou: padre, eu achei que o senhor fosse desmaiar. Mas é porque realmente é uma falta de ar muito grande. Mas o que eu tenho ouvido, como aqui na porta agora, sem exceção, em todas as comunidades, nós temos rezado muito pelo Senhor. Todos os dias eu estou na minha oração: padre, tenho rezado muito. Padre, eu tenho pedido muito a Deus pelo Senhor. E eu sinto a força desta oração do irmão e da irmã.
Eu costumo dizer bem assim, como é que o senhor está? Olha, estou vivendo dias difíceis, mas a graça me está sendo concedida aos poucos, o devido tempo. Passei pela pneumonia, suportei, vivenciei, fui curado da pneumonia, mas agora estou nesse processo. E confesso, irmãos, estou passando por isso, porque relaxei com cuidar da minha saúde, sobretudo na alimentação. Porque a médica que eu me consulto com ela, que é gastro, ela diz, só tem que cortar algumas coisas, aquele queijinho, que eu tanto falo com os irmãos que eu gosto, né? Não vai dando ouvido, você não vai dando ouvido. É igual a mamãe dizia, não faz isso, não faz isso. Ah, não vai acontecer nada, não vai acontecer nada, aquele vinhozinho, não é? Mas não precisa parar de me dar queijo não, porque eu vou melhorar, tá, gente? Vou melhorar. Uai, eu tenho fé. Aí eu vou poder voltar a comer o meu queijinho, não é? Aquelas coisinhas que nós gostamos, que nos atenta muito. O açúcar que eu já devia ter cortado há muito tempo, né? Mas a doutora falou, não, mas você pode comer um chocolatezinho amargo, mas não tem chocolate branco amargo, doutor. Mas tá bom, eu vou ficando bom aos poucos, não é? Mas vejam, a oração nos faz acessar realidades, graças, que somente Deus pode nos conceder. E aí eu vos pergunto, alguém que pode nos ensinar mais a rezar, a orar, do que a Virgem? A Virgem do Rosário? Hein? Pergunto a vocês, existe alguém mais íntimo do Senhor que o tem como filho do que esta mãe querida? Então é óbvio que pela história e pela relação de vida da Virgem com o seu filho, é que eu confio a minha vida, a minha prece, a minha oração, assim como você aos cuidados dela. É por essa intimidade. É por essa vocação, que não fui eu, que não foi a igreja que deu a ela, não. Foi Deus. Aí eu digo aqui sem querer fazer mau juízo dos meus irmãos, que grande parte, muitos dos nossos irmãos protestantes, não tem essa veneração que nós temos, mas tem um profundo amor e zelo por Maria. Eu tenho recebido de algumas pessoas, ou até visto nos stories, às vezes, os irmãos, ou até mesmo nas redes sociais, muitos irmãos protestantes com palavras belíssimas em relação à Virgem, carinhosas, reconhecendo de que ela é uma mulher que recebeu uma graça de Deus que só ela recebeu, ninguém mais. Mas não ficou só nisso. E depois que Jesus cresceu, começou a sua missão pública, ela podia ter dado a ela mesma essa consciência que agora eu já cumpri a minha missão, agora eu vou deixar o menino caminhar sozinho, já é um homem. Mas não. Qualquer mãe, obviamente, não sente a sua missão cumprida porque o filho casou e saiu de casa. Sente? Não. Deixa de nos aconselhar? Deixa de se preocupar? De forma alguma. Maria, então, que é mãe, rainha de todas as mães, é modelo para essas mães, que assim agem, assim como os pais também, não é? Mas, então, ela é para nós essa via, uma via segura, via, caminho, e não é à toa. Para nós é muito simples. Na Escritura Sagrada, e foi na Escritura Sagrada, e aí, meus amados irmãos, digo aqueles que têm resistências à Virgem, é na Escritura Sagrada que Deus nos ensina a amar a Virgem.
Não é fora da Escritura Sagrada. Digo isso porque muitos desses irmãos dizem, mas a Escritura Sagrada, Maria... Ora, é na Escritura Sagrada que Maria conquistou o nosso coração. Agora, para nós é uma graça reconhecer isso. E graça só é possível receber quando o coração está aberto. Se não estiver aberto, não vai receber essa graça de reconhecer que a Virgem, ela é uma mulher que é especial. Por isso nós, católicos, nos sentimos filho da Virgem. Qualquer católico vai dizer o que Maria é para você? O que nós respondemos? Mãe. 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 E por que nós respondemos isso? Porque nós nos sentimos amados por ela. Não tem jeito, ai. Falei agora igual, né, filho de mineiro que sou. Fazer o quê? Nós nos sentimos filhos dela. Nós nos sentimos próximos dela. Nós nos sentimos participantes da vida dela e ela participante da nossa. E ela conquistou o nosso coração. Ela conquistou o nosso coração. Mas Padre Carlos conquistou o nosso coração com o quê? Com essa doçura, com essa força na fé, com essa clareza, com esse testemunho, com a vida doada à igreja, com aquela dor diante da cruz que nos comove, ela vendo tudo aquilo passar, com aquela mulher ouvindo lá os gritos de Jesus, quando estava sendo açoitado, ela estava lá do lado de fora, como se dissesse assim, eu não posso estar aí, filho, porque se eu estivesse aí, eu me ofereceria para receber esses açoites por ti. Alguém duvida que Maria, digo a você, alguém duvida que Maria, se estivesse lá, disse assim, não faça isso com ele, faça isso comigo, porque isso é de uma mãe, é próprio de uma mãe. Já passou pela cabeça de vocês, irmãos e irmãs? Se ela tivesse lá, ela teria se agarrado ao filho e diz assim, açoite a mim, mas não a ele. Não me resta dúvida. Se ela pudesse dizer assim, em vez de crucificá-lo, crucifique a mim, mas não a ele. Ora, somente um coração gelado, frio, duro como pedra, não reconhece que ela é especial. Não há serva maior. Às vezes eu vejo alguns se desfazendo de Maria, eu digo assim, gente, esse ou essa aí se julgam mais do que ela, porque desprezam tanto. Mas eu duvido que esse servo de Jesus diria assim, que ama tanto Jesus e despreza a sua mãe, diria assim, me coloca no lugar dele para ser açoitado, me coloca no lugar dele na cruz para ser crucificado. Agora ela, se ela pudesse, ela faria isso. Sem dúvida. Alguém duvida disso? Agora, muitos que desprezam de Maria, mas que dizem que amam Jesus, eu duvido que iria receber os açoites no lugar dele. Mas ela faria. Eu tenho certeza. E não fez, porque os romanos não iriam aceitar. Então, essa dor dela, mas uma dor de uma mãe que vê o seu filho passar por tudo isso, sem ter revolta no seu coração. Nenhum evangelista narrou bem assim, a mãe de Jesus xingou os algozes dele. A mãe de Jesus xingou Pilatos. A mãe de Jesus amaldiçoou os membros do Sinédrio. A mãe de Jesus cuspiu, ofendeu
os algozes dele. Não! Ela chorou em silêncio, lágrimas de dor, mas com a mesma confiança que ela teve quando o arcanjo Gabriel disse que ela daria à luz ao Filho de Deus. Aquela mesma mulher, agora mais vivida pelos anos, que estava de frente para a cruz, chorando, com o coração rasgado e traspassado pela espada, como disse o profeta, o ancião e a profetisa, estava ali, de pé. A mesma mulher confiante, que se alegrou quando ficou sabendo que iria dar à luz ao Filho de Deus, que se entristeceu quando testemunhou a agonia do seu filho, manteve a mesma fé, a mesma serenidade. Ora, me perdoe a você que não reconhece isso, mas me é necessário fazer essa pergunta. Tu tens essa fé? Hein? A você que não reconhece Maria, consegue se manter de pé diante de uma dor como essa? Não iria você ofender os algozes do seu filho? Amaldiçoá-los? Desejar o mal? A virgem não. A virgem se manteve ali. Sabe por quê? Porque ela é uma mulher da esperança. Nada, nem mesmo o calvário do seu filho roubou dela a fé de que ele iria ressuscitar. A fé e a esperança em Deus. E a prova é que quando ele ressuscitou, Maria estava lá no Sinédrio, junto com os apóstolos, esperando. Se isso não conquista o coração de alguém, não comove, não nos leva a admirar, eu não sei o que leva a pessoa a ter uma admiração para o outro. Mas eu digo aos irmãos e irmãs, nós, cristãos católicos, nós não apenas admiramos Maria, nós a amamos, nós a veneramos, nós a temos como modelo, nós temos carinho. É nossa mãe. Mãe que aqui é venerada com esse título, Nossa Senhora do Rosário, aquela que nos ensina a acessar Jesus através da oração. E ela nos ensina a orar com a vida e com as palavras simples e humildes, que somente aqueles que amam a Virgem são capazes de ouvir. Escreve isso no coração. Somente aqueles que amam a Virgem são capazes de compreender o que ela nos revela ao apontar Cristo. Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe essa comunidade de Nossa Senhora do Rosário, tão amável com a mãe, tão dileta com essa serva de Deus. Que essa comunidade continue se espelhando na Virgem, sendo igreja. Maria, a Virgem, era aquela que amava Jesus e ama a igreja. Ama o Filho e ama a sua igreja. Aliás, esses são os dois grandes amores da Virgem. Deus e nós. Escreve aí no teu coração. Quando alguém falar mal da Virgem, diga assim, não precisa discutir. A Virgem só tem dois amores. Claro, amou José. Claro, nós sabemos. Amou as pessoas, né? Mas José enquanto igreja também, não é? Mas a Virgem tem dois amores. Deus, e aí incluímos o seu Filho, e nós, que para ela não somos somente membros da igreja, somos filhos. Quando ela olha para nós, ela olha como mãe. Por isso que todo o batismo, quando nós passamos pelo momento de consagração, de apresentação, eu peço aos padrinhos, às madrinhas, ou quando é adulto, para olhar para a mãe e digo assim as palavras que Jesus disse a João e a ela. E eu digo,
Filho, eis aí tua mãe. Mãe, eis aí o teu filho.